Olá, pessoal. Estamos retomando aí com a live. Estamos retomando aqui com a live. Já o Luiz Viegas, direto de Portugal, vai estar interagindo com a gente. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. A gente está esperando aí o pessoal entrar na live. E o Luiz Viegas já vai estar com a gente direto de Portugal, falando para a gente da produção de shows e o mercado internacional. Mais um minutinho e nós já vamos para o nosso tema. Olha aí, o Luiz chegando na live. Seja bem-vindo, Luiz. Já vou adicionar, então, o Luiz Viegas para a gente começar o bate-papo. Manda o Luiz já, gente. Já vamos começar. Olá, querido portuguesinho. Oi, Ivana, tudo bom? Como Tudo vai? bom? Seja bem-vindo à Sim, nossa querido. live, aqui direto de Floripa, no sul do Brasil, para Portugal, com a produtora ao sul do mundo. Obrigado, obrigado. Eu é que agradeço o seu convite. É Tava muito, com muito. saudade, Luiz. Tava com Também saudade de ti. é verdade, eu também estava com saudades de você. Obrigado. É verdade. Nós conhecemos lá em Belo Horizonte, no Festival Música Mundo. Música Mundo, certo? Né? É um Isso festival mesmo, maravilhoso, vivemos é dias verdade, muito agradáveis lá. é Saudade, verdade. né, Luiz? Saudade. Contrariamente aos tempos de hoje, que são tempos de confinamento, embora aqui em Portugal já se esteja a desconfinar parcialmente as atividades. Pois, Infelizmente não conseguimos estar juntos, não é? A não pois ser, é, a não ser por este modo. pois é. Isso é uma coisa. O mercado está todo paralisado. Eu fiz uma introdução aqui, estava falando, mas que bom que pelo menos a tecnologia nos leva a lugares que talvez a gente não tivesse indo, ou até encontrar pessoas que a gente não pudesse estar se reconectando, né? Então eu tenho falado com muitos profissionais de vários cantos do Brasil e agora aí contigo de Portugal, que é importante a gente estar unido e falar do mercado para poder se fortalecer e se preparar para a retomada, né, Luiz? Claro, sim, embora seja. Eu ainda há uns dias participei num fórum também, num webinar, num live do MAT, Sim, sim, que é aí do projeto do nosso grande amigo também, o Heron. sim. E participei num painel e que foi igualmente muito interessante, mas relativamente à retoma, eu julgo que há uma grande incerteza, não é? Há uma grande incerteza sobre a forma como nós vamos conseguindo, a nível de saúde pública, as regras que vão saindo. Há diferentes países com diferentes abordagens, Uhum. sendo que a circulação dos artistas está muito limitada, para não dizer impossibilitada. Uh, Sim, e o comportamento dos públicos, ainda quando o desconfinamento é legalizado e é permitido, e nas atividades que são permitidas, o comportamento dos públicos é também, não é por vezes uma situação onde nós conseguimos sentir confiança, não é? Confiança da generalidade das pessoas. Há um grupo de pessoas que consegue aceder a shows. Eu, no passado sábado, fui a um show aqui em Lisboa, numa sala bem grande, que estava com a lotação reduzida,
mas ainda assim, e com espaços entre as pessoas, com espaços de segurança, com entradas muito bem organizadas e saídas igualmente, e tivemos que dançar portanto, música africana e com alguma eletrónica, e tivemos que dançar sentados na cadeira, sim. mas já deu para tomar um gostinho, portanto, já deu para. Mas houve muitas críticas à parte do Ah, público, é? que é à parte do público. O show estava quase lotado, estava muito bom a nível de público, mas houve pessoas que nas redes sociais criticaram porque é que estávamos fazendo aquilo, e atenção que estava tudo cumprindo a lei, de acordo com a lei. Mas Sim. essa retoma ainda existe algum grau de incerteza, não é? Portanto, os promotores estão tentando fazer, tomando iniciativas com segurança para dar confiança às pessoas, mas essa confiança não chega da mesma forma a toda a gente, uma vez que durante 2 ou 3 meses tivemos a comunicação social a imprimir muito medo, não é? Sim. Muita, muito receio nas pessoas Sim. e que o vírus contagia-se quando nós estamos juntos, não é? E quando nós estamos. Os shows vivem de aglomeração de pessoas, vivem do contacto das pessoas, vivem das pessoas dançarem umas com as outras, das pessoas curtirem umas com as outras, não é? Portanto, é assim meio estranho, não é? É muito estranho, né? Porque vive, na verdade, da energia das pessoas, da vibração, da emoção, né? É, Do vibrado, apreciado, contemplar. Mas eu acho que é importante esses pequenos passos, né? Em busca de tentar se achar um formato seguro para que a gente possa produzir um pouco de arte que seja nesse momento. é. E eu senti-me seguro. No show que fui, no passado sábado, senti-me bastante seguro. Mas pronto, a experiência foi diferente. Mais Todas contida, aquelas. né, Luiz? Sim, mais contida, com regras, mas que todo mundo aceitou aquelas regras e cumpriu. E, acima de tudo, sabe, independentemente do artista que é um artista português de ascendência cabo-verdiana, que é o Dino Santiago, Certo. eu gostei pela experiência que eu podia estar a ter, entende? Sim. Mais até que pelo show dele, que eu até já conhecia, já tinha visto, embora ele tivesse a apresentar um álbum novo, mas o tipo de apresentação eu já conhecia, e era pelo facto de eu poder estar a fruir novamente de um show ao vivo, enquanto público, eu estava enquanto público, não estava enquanto produtor, não estava enquanto. Eu quis ir ver e Ah, quis ser um pouco aquilo que é o rato de laboratório, quis sentir-me o rato de laboratório, o ratinho de laboratório, e ao mesmo tempo o cientista que estuda como é que todo mundo se comporta e como é que a produção foi feita e tudo estava de parabéns, desde o público à produção, ao que artista, legal. tudo ótimo. Mas, como eu disse, com algumas críticas, tanto com pessoas a aceitar e outras a criticar. Portanto, esta retoma está a ser feita assim, não é? De uma forma aceita por uns, criticada por outros, não sei, talvez a várias velocidades. Isso é muito delicado, né? Até injusto, de certa forma, porque o fato é que nós não temos vacina, não temos a cura, né? Ou a prevenção total, ela não existe, mas que vários segmentos da economia estão trabalhando, não só os essenciais. Aqui no Brasil também começa a voltar. Então, a gente precisa começar a passar a compreender e experimentar novas possibilidades de Claro, conviver com o entretenimento, né? Também, sim. porque aqui em Florianópolis está começando tudo a voltar, as pessoas estão na rua. Ontem eu fui ao centro pela primeira vez, tinha que resolver um problema burocrático, fui de máscara, com todo cuidado.
E claro. pelo que eu vi, está todo mundo retomando. Então, assim, se a gente fui caminhar domingo, tinha um monte de gente caminhando. Então, também é uma aglomeração e a gente Claro. tem que ter todo cuidado. Mas que legal que tu foi dessa forma, como um observador, né? Sim, foi. Eu Não, gosto de foi fazer bom. isso às vezes também. Não, agora eu sou consumidora, não estou produzindo, mas claro que todo produtor, mesmo que ele esteja nesse modo, digamos, Não, a gente está sempre olhando tudo, né? não. Para você ver, é assim, os shows, as salas de espetáculos puderam começar a reabrir dia 1 de junho. E eu fui, esse show foi dia 6 de junho. Então Agora, foi, bem sim, recente. foi agora, bem recente. Então Uhum, foi mesmo essa minha curiosidade de querer perceber como é que seria a fruição de um show, como é que as pessoas se iriam comportar, como é que a produção iria preparar tudo. E eu uhum. reforço que teve tudo de parabéns. Portanto, são os primeiros passos. O que é que eu acho? Acho que nestes primeiros passos, embora eu não tenha identificado nenhum erro aqui em nenhuma das partes que estava a proporcionar o show, nem da parte artística, nem da parte da produção, mas eu julgo que poderemos cometer erros, poderemos experimentar coisas que de repente tenham que ser emendadas ou que de repente já possam ser possíveis. Como eu dizia, existem países que têm, existem políticas nos diferentes países que têm diferentes formas de serem implementadas. Portanto, Sim, nem todo o mundo se confinou todo, nem todo o mundo fez, portanto, limitou a atividade, sendo que a nossa foi uma atividade extremamente prejudicada. Prejudicada, ou seja, sim. foi das primeiras atividades a parar, justamente porque vive de aglomerar pessoas, vive de concentrar pessoas e das pessoas, portanto, se divertirem a ver os shows, seja um festival, seja um concerto ao vivo, mas efetivamente tivemos logo consciência que era um problema de saúde pública que estava em causa e até antes do Estado mandar nós dizer, mandar fechar, nós próprios já estávamos a promover que tínhamos que fechar, porque era uma Sim, questão de saúde pública que estava em risco. sim. Agora, na nossa área, eu não sei se eventualmente no Brasil, eu julgo que será idêntico, na nossa área, quando nós tivemos que parar, um, perceberam-se muitas dificuldades, muitas precariedades, portanto, ficámos meio desnudados, não é? No sentido dos apoios que houve, da forma, dos vínculos que todas as equipas têm, desde o técnico de som ao técnico de iluminação, ao roadie, ao assistente de produção, não é? Todos nós percebemos que trabalha-se, ou nós recebemos quando há trabalho. Uhum. Grande parte da equipa recebe quando o artista tem trabalho, quando o booker consegue agendar shows, consegue confirmar shows. Se, entretanto, toda a atividade para, toda esta equipa, todo este mundo que vive dos shows, fica sem rendimento, não é? Fica Sim. completamente desprotegido. É claro que poderá haver algum apoio, e aqui, e no caso de Portugal teve a questão do layoff, que é quando a quebra de faturação é maior de 40%, o Estado pagou 70% do salário aos trabalhadores que estavam, portanto, que estavam devidamente inscritos, quer fossem trabalho por conta de outra, quer fosse naquilo que nós chamamos o recibo verde, que é o trabalhador por conta própria. Mas Uhum. muita gente não tinha a situação devidamente
Legalizada, digamos. legalizada, contratualizada, portanto, deitou uma série de gente para uma precariedade pronto, Nossa. sim, deitou uma série de gente. E da parte do Ministério da Cultura, não é? Não tivemos assim, não sentimos que houvesse políticas e apoios que fossem efetivos e que fossem universais. Ou seja, Sim. que essas políticas conseguissem chegar a todos. O que houve foi apoios pontuais, tirando esta questão do layoff, apoios pontuais, mas que era uma espécie de concurso. Imagine, que Editais, assim. é uma espécie de editais, não é? Que você concorria, tinha que obedecer a uma série de critérios, que era se a criação artística tinha sido interrompida, tinha uma verba, no nosso caso Uhum. era 1 milhão, era 1 milhão de euros, que depois foi majorado pelo Ministério em cerca de 1.200.000 ou 700.000, já não me recordo bem do valor. Uhum. Mas de 1.000 e tal candidaturas, só 300 e tal 300 e poucas é que foram apoiadas. Portanto, Sim. ficou uma série de gente de fora. E ficámos com a noção que, quer para o governo, quer para os cidadãos, a cultura não é um bem essencial. A cultura não é uma atividade que tenha o respeito de todos, o respeito dos cidadãos como um bem essencial. Ou seja, agora não dá, agora estamos a ter um problema de saúde pública, a cultura vai ter que aguentar. Portanto, a Uhum. cultura vai ter que esperar que nós resolvamos este problema de saúde pública, que é um problema maior e que é um problema da sociedade de todos, e obviamente de toda a sociedade, e obviamente Claro. que se compreende que assim seja, mas a cultura não foi entendida como um bem essencial, como um bem fundamental que é preciso proteger, como se protege tudo o resto. Portanto, e teve um efeito nefasto sobre grande parte das pessoas que vivem em redor do universo da cultura, onde o artista é a face visível para o público, mas para um artista fazer um espetáculo está uma equipa às vezes de 10 pessoas, por vezes mais, outras vezes Sim. relativamente menos, e todas essas pessoas ficaram em situação muito, muito periclitante. Ficaram e ainda estão. Sim. Então quer dizer que quem tem algum tipo de contrato, ou a gente chama aqui de carteira de trabalho assinada, Sim, conseguiu receber um apoio de 70% no período da pandemia para a sim, sobrevivência em Portugal. sim. Um apoio de 70% relativamente àquilo que declarava, ok? Quer Entendi. fosse, quer fosse um salário fixo, em regime de trabalho por conta de outrem, quer fosse um salário ou um rendimento mais variável e que fosse por conta própria. Portanto, houve essa preocupação, tinha limites, portanto, não era 70, se você ganhasse 5.000 euros, não ia ganhar 70% de 5.000 euros. Portanto, tinha um limite, tinha um teto, Tinha um teto. mas era uma ajuda. Houve outros países europeus, caso da Alemanha, caso da Itália, que temos colegas e noutros, mas estes são dois que eu tenho bem presentes. No Uhum. caso, no caso da Alemanha, se você fosse artista, logo na primeira fase, tinha que, num processo muito simples, eles creditavam 5.000 euros na sua conta. Portanto, era preciso provar, você estar inscrito Uhum. como artista, enviar Sim. um e-mail ou preencher um formulário, solicitar o apoio e Uhum. recebia um montante para garantir que pelo menos durante aquele tempo você estava minimamente seguro para conseguir viver aqueles dias, aqueles primeiros dias de confinamento e sem qualquer tipo de rendimento, não é? Porque na Sim. nossa área o confinamento significa sem rendimento.
Portanto, sim. não é como noutras áreas que as pessoas estiveram confinadas e que o salário na mesma chegou no tempo certo, na altura certa. Entendi. Não, bacana. Aqui, infelizmente, a gente não tem isso. Bom, você deve estar acompanhando as notícias. O Brasil Sim, está de mal a pior com o seu governo. Infelizmente, a gente está numa luta aqui e a cultura está completamente renegada, né? Realmente, eles gostam muito de entretenimento, quando é para fazer campanha política ou quando é para vender alguma coisa, mas não enxergam, por exemplo, a arte, a música, a cultura como cura para a alma e para a prevenção de doenças e tantas pesquisas científicas que existem do poder que a arte tem, né? Então a gente está muito longe disso e num momento desse a cadeia inteira, como você falou, holds, técnicos, todo uhum. mundo acaba sofrendo muito. O Brasil é um país muito grande, então para ter miséria é muito difícil. O que está rolando é que os artistas têm se unido aqui para conseguir ajudar suas equipes, né? Então tem campanha aí para ajudar o pessoal de técnica. É, Os produtores culturais têm se unido em fazer campanhas. Tem um pequeno auxílio emergencial do governo que foi paga uma parcela, mas é uma coisa assim de US$ 120, para você ter uma ideia. claro. Então ele pagou a primeira parcela, agora já não está pagando a segunda, já soube hoje de gente que não recebeu, não vai receber, enfim, né? Mas a gente segue batalhando e por isso também eu te chamei, Luiz, para saber como antes da pandemia que estava o teu trabalho, se tu continua com casa noturna ainda aí, quais são os teus planos. Eu sei que é cedo ainda para uma retomada, mas só para falar um pouquinho do teu Não, trabalho para o pessoal que ainda não te conhece, te conhecer melhor. sim, aqui vamos ver. Aqui, numa primeira fase, nós sentimos uma quebra quase de 100%, não é? Entretanto, Uhum. vieram chegando, ou foram chegando as propostas dos artistas com que nós trabalhamos fazerem lives, não é? No caso da Selma, fez 2 ou 3 lives. O caso do Conan também fez lives, mas esses lives eram pagos. E aqui o que fizemos foi dividir o rendimento pela equipa toda. A Ah, equipa que dos legal. artistas, sim, fizemos isso. Às vezes era um pouco melhor, era um pouco mais bem pago, outras vezes era um pouco, era menos orçamentado, mas o projeto era interessante artisticamente. Portanto, não fizemos, tirando logo numa primeira fase que tinha ainda um caráter pedagógico para as pessoas ficarem em casa, não fizemos lives sem serem pagos, porque Entendi. eu acho que é muito importante as pessoas terem noção que a cultura é um trabalho, a cultura é um bem que é essencial para todos nós. Nós estamos habituados, o público em geral está muito habituado a consumir YouTube, a consumir o Spotify, já tem assinatura, mas a consumir uma série de coisas na cultura que não são gratuitas, mas são quase gratuitas. Não são gratuitas porquê? Porque geralmente nós temos acesso a elas via internet. E geralmente nós pagamos a nossa ligação à internet, mas a partir daí viajamos, vamos usufruindo, neste caso da música, mas também do teatro, do cinema. Ah, Sim. pronto, existem hoje em dia outros canais como o Spotify ou como o Netflix, que as pessoas Uhum. já têm que pagar uma assinatura para ter acesso aos conteúdos. E tudo isto faz parte de um processo de educação que tem acontecido e não tem nada a ver com naquilo que eu acho, não tem nada a ver com o capitalismo, tem a ver com o facto de ter que se valorizar o trabalho das pessoas, não é? Portanto, Sim. os autores quando criam, os produtores quando produzem,
quando se juntam autores e produtores e toda a cadeia de valor que está na cultura, é um trabalho, tem que ser pago. É a mesma coisa que ser médico, é a mesma coisa que ser enfermeiro, é a mesma coisa que ser jurista, não é? Portanto, se toda a gente paga para ter acesso a um advogado, ou paga para ter acesso a um contador, portanto, também tem que estar consciente que o trabalho de um autor, de um artista, de um produtor, também tem que ser pago, não é? Claro. Portanto, aqui, numa primeira fase, o que nós fizemos foi aceitar esses lives que achámos interessantes de fazer-nos cobrar por esses lives para poder distribuir esse valor pelas equipas, portanto, para poder apoiar todo o mundo que estava na nossa órbita. Relativamente aos shows em si, os shows foram proibidos. O governo fez aprovar aqui uma lei, a Assembleia da República, e depois o governo e o presidente promulgou que todos os shows que estavam marcados e que tiveram que ser cancelados ou adiados, se fossem através de contratação pública, tivesse, portanto, a agência, ou, portanto, o artista, através da agência, tivesse direito a receber 50% do valor do que estava contratado. Eu tive vários casos assim. E esses 50%, que ainda não recebi nada, mas estou em fase de receber, esses 50% são igualmente é uma verba para ser distribuída por toda a equipa, como se estivesse a tratar do show. Ou seja, imagina que o roadie tinha um cachê, o artista principal tinha um cachê, o músico tinha um cachê, toda a cadeia vai receber 50% como se estivesse a tratar do show. Se for cancelado, é cancelado e tem direito a 50% e pronto, e o show é cancelado. Se for adiado, agora recebemos 50% e quando o show se concretizar na remarcação, então teremos direito a receber os outros 50%. E é Sim. tudo claro e a coisa vai assim. Portanto, relativamente aos grandes festivais, os grandes festivais foram proibidos pelo governo até 30 de setembro. Portanto, tudo o que era Certo. o Rock in Rio, que eu este ano estava a colaborar, estava e estou Ah, que legal. a colaborar, que estou a fazer a programação do Rock Street Asia, o Rock in Rio, o Alive, o Superboc, o Paredes de Cor, o Primavera Sound do Porto, todos esses festivais foram cancelados. Portanto, foram Sim. proibidos e as pessoas que tinham os ingressos ficaram com um voucher que lhe dá direito quando o festival for realizado para o ano, esse voucher dá direito a ir ao festival no ano que vem. Portanto, Sim. isto partindo do pressuposto que a pandemia ou se torna endémica e nós vamos conseguir lidar com ela de uma forma mais natural, ou entretanto vem a vacina ou o que seja, não é? Porque Sim. isto vive-se num grande grau de incerteza, não é? Sobre como é que nos vamos comportar. As casas de shows, portanto, os teatros, já têm regras já estão reabertas desde dia 1 de junho, com regras onde todas as filas podem estar ocupadas, mas tem que haver 2 lugares ou 1 lugar de distanciamento entre cada pessoa ou cada 2 pessoas, no caso de pertencer ao mesmo agregado familiar. Portanto, estão reduzidas em 50% da lotação. Imagine uma sala que levaria 1000 pessoas de capacidade, estará com 500 pessoas. Portanto, tem a capacidade reduzida a metade.
E no caso dos eventos que são ao ar livre, portanto, sem ser sentados de lugar marcado, tem que haver um distanciamento de 1,5 m entre cada pessoa ou entre cada grupo de pessoas do mesmo agregado familiar. Portanto, são marcações feitas no chão. Eu isso ainda não assisti, ainda não vi nenhum evento a ser feito dessa forma aqui em Portugal, mas acredito que nos próximos tempos vamos ver. Os clubes, as discotecas, clubes e os bares estão fechados. Acho que os bares vão começar a abrir agora na próxima semana, mas os clubes, que são, como sabe, um grande pulmão, são o pulsar cultural de muitas das cidades pelo mundo inteiro. Os clubes estão fechados, não podem, porque são espaços que têm palco, têm uma pista de dança, uma pista onde se assiste o show, e é tudo Sim. muito próximo, e não há forma de se controlar até agora com regras de segurança minimamente seguras, passando o pleonasmo, para que elas possam abrir. Portanto, o governo aqui ainda não abriu os clubes e prevê-se que poderá não abrir nos próximos tempos. Portanto, estão desde o início fechados, assim como nós nas atividades dos shows, e não está previsto que abram tão cedo, a não ser que tenham espaço ao ar livre, que é isso, outra coisa que os clubes estão a tentar fazer. Os clubes que têm, imagina, uma esplanada, um terraço, que possam abrir essa parte, portanto, cumprindo novamente regras de segurança, com algum distanciamento, sendo uma experiência nova para todos, não é? E percebendo como é que essa experiência acontece. Portanto, a fase está desta forma. Nós, ao sul do mundo, já temos alguns shows sendo marcados nesta nova fase de desconfinamento. Portanto, já sentimos alguma retoma, ainda que tímida. É uma retoma ainda muito tímida, e ainda não conseguimos perceber se é uma retoma que veio para ficar, se é uma retoma que ainda vai ser híbrida em alguns aspectos, relativamente aos shows de sala, shows ao ar livre. Como é que vai acontecer? Como é que o público vai ter confiança na fruição destes shows ao vivo? E adiantando um pouco uma pergunta que me vai fazer, de certeza, que é: circulação internacional não está no horizonte. Só para a Ivana perceber, e para toda as pessoas que nos estão a assistir, nós tínhamos vários shows marcados agora para junho, julho, agosto, setembro. Tínhamos turnê prevista com Francisco El Hombre, tínhamos Bombino do Níger, tínhamos o Rael com o Fiote, também agora no final de junho no Festival Medic no sul de Portugal. Tudo isso está cancelado. Está cancelado e sem perspectivas de nós conseguirmos fazer circular os artistas, porque as fronteiras ainda não estão completamente, embora estejam a abrir, embora os voos estejam a começar a ser retomados, e as ligações entre os países, mas você sabe que, para o grau de investimento que tem um promotor, marcar um show, pagar o cachê, pagar a hospedagem, só o facto do artista já não poder viajar de avião, não é? No caso de voos intercontinentais, ninguém vai vir de barco, quer dizer, ninguém vai contratar um show para Francisco El Hombre sair de São Paulo,
de barco para Lisboa, né? Vai demorar não sei quantos, não sei quantas, vai demorar uma semana ou 2 semanas a chegar cá. E depois ainda tinha que chegar cá e provavelmente, não quero dizer que seja isto, mas estamos agora aqui a criar um cenário, provavelmente ia ter que ficar em quarentena, não é? E às vezes Sim, para fazer um show era preciso um mês, não é? Portanto, é. ninguém consegue arriscar, não é? Numa situação já de si de risco, não é? Uhum. Ah, portanto, para fazer planeamento internacional, não há hipótese. Neste momento, não estamos sem hipótese de fazer planeamento internacional. Pois Nós é. aquilo que estamos a, nós aquilo que estamos a marcar são artistas portugueses ou não portugueses, mas que residam cá, ou que Sim, residam no espaço europeu, não é? sim. Que residam no espaço europeu. Porque, e mesmo o espaço europeu, portanto, ainda existe alguma incerteza sobre como é que vai ser, não é? E se vai poder tudo circular, porque eu não quero estar a dar nenhuma incerteza, dar nenhum dado errado. Não sei se já abriram as fronteiras ou não, mas as fronteiras entre Portugal e Espanha estavam fechadas por Nossa, questões, por questões de saúde pública, porque Espanha teve um surto gigante, não é? teve. De Covid. Foi dos países mais afetados da Europa. Espanha e Itália, né? Sim, Espanha e Itália. Agora já está tudo muito mais tranquilo. Muito mais Graças a tranquilo. Deus. Graças a Deus. E graças aos profissionais de saúde que foram incansáveis e pronto, e a todas e às sociedades em si que foram extremamente conscienciosas e respeitosas daquilo que tinha que se fazer, não é? É claro que há sempre pessoas, aqui eu há pouco não falei, mas ainda aqui há uns dias o nosso primeiro-ministro falava das Covid parties, ou seja, é muito, é muito difícil manter principalmente os jovens, Hum, as pessoas mais jovens, confinadas dentro de casa, com 18 anos, 19 anos, 20 anos, confinadas dentro de casa, uh, e às tantas vem o calor, agora está a chegar aqui o verão, não tarda, às tantas vem o calor e é muito difícil manter todo o mundo fechado em casa sem poder curtir, sem poder estar uns com os outros. Então, é. só para ter uma noção, aqui há uns tempos está a haver uma bomba de serviço, nós aqui chamamos uma área de serviço, onde tem gasolina, bebida, bolinhos, seja o que for. E então, em Cascais, que é aqui uma zona bem perto de Lisboa, que é virada para o rio e para o mar já, tinha uma área de serviço que às, à 1 da manhã estava completamente cheia de, de pessoas a beber vodka, a beber, a curtir, parecia uma discoteca, parecia discotecagem, parecia inferninho, como se diz aí Sim, no, parecia tudo, e é claro que às tantas o prefeito lá do município pediu para fechar, para encerrar toda a atividade das áreas de serviço a partir das 8 da noite, porque às tantas eram, eram zonas de contágio. E as festas clandestinas, entretanto, também que se foram promovendo. pois é, eu acredito, porque assim, com o calor, né, e também aqui no Brasil é calor, e a juventude, é difícil segurar, a gente tem tido muita Claro, festa clandestina, claro, né, e eu não sei até quando a gente vai conseguir efetivamente conter, né, claro que clandestinidade é complicado, né, porque não tem segurança nenhuma e pode fortalecer o contágio. Mas é fato que acontece, né? Tem acontecido. claro, claro. E aqui igual, E aí é aqui igual, igual. né? As pessoas querem. Eu até um mês atrás eu viajei para ver minha mãe e passei numa cidadezinha e aí eu passei para abastecer e tal e tinha um container, né, com som
E eu digo, gente, era meia-noite já, eu digo, o pessoal tá festando aí. Está festando. É, O pessoal é festeiro. Portanto, é, é por isso que há este grau todo de incerteza, como é que nós nos vamos comportar, com responsabilidade, com... Eu acho que as pessoas se dividem um pouco em três tribos. Os caras que estão com muito medo e que têm medo de sair de casa, ou porque são doentes de risco, ou porque já tiveram, ou porque são hipertensos, ou já tiveram pneumonias, ou porque seja lá o que for, não é? ou até porque perderam algum ente querido, talvez. Exatamente. Ou porque não querem perder um ente querido, ou porque não querem Também. perder um ente querido, seja o pai, a mãe, o sogro, a sogra, o que for. Mas, portanto, essa é uma tribo, que é a tribo das pessoas, eu não queria chamar fundamentalistas, mas com mais receios e com mais medos. Depois tem a tribo do pessoal que é responsável, que sai, já está em desconfinamento, mas sai com máscara, leva o gel, desinfeta as mãos, tem os cuidados, já faz Uhum, uma vida normal ou pseudo-normal, mas tem os cuidados, sim. que eu diria que é uma segunda tribo. E depois tem a Uhum. terceira tribo, que é estou pouco me lixando, né? Eu quero é curtir, quero é desbundar, prefiro viver com vírus do que estar em casa fechado, vivendo em prisão domiciliária, como se estivesse morto, o que quer que seja. E então tem um pouco assim para mim tem estas três tribos. É E verdade. que, O pessoal que nega, né, a doença, não tá nem aí, sempre sim, saiu, sempre. portanto, é o pessoal que nega a doença, que está pouco se lixando ou pouco se cagando, como se diz. Como a gente brinca aqui no Brasil, tem o corpo fechado, né? Exatamente, exatamente, É. exatamente. Não, mas eu acho que é isso sim, Luiz. Eu acho que é por aí essa questão das três tribos, né? E acho que é sempre bom também o caminho do meio, no sentido de que quem não consegue, que não está no grupo de risco, buscar se divertir e procurar eventos onde haja segurança, porque é muito perigoso mesmo. Até Claro. nesse momento, a gente está aqui no Brasil num momento de relaxamento do isolamento e é muito preocupante, porque o Brasil vem crescendo a curva de óbitos, é um país muito grande, com muita desigualdade social, muita pobreza. É, Então, se resolve realmente dar o surto piorar, porque tem estados que não chegou, né? A gente tem estados do norte do Brasil com muitos óbitos, e aqui os dois estados do sul, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul, está bem relativamente tranquilo o controle, porque também as autoridades desses estados agiram muito fortemente para conter e fazer o isolamento. Mas é perigoso, é voltar e a gente não tem estrutura hospitalar, né, para poder segurar a onda aí Bom, a gente já está com 1.500 mortes diárias, né? Piorar é muito, muito é mesmo. muita coisa, né? É muita gente. Mas eu acho que a gente vai ter que se reinventar, né? E eu estou procurando fazer contato com profissionais, estou agora também preparando um curso para lançar de produção, uma plataforma digital. O que que tu tem pensado nesse sentido, Luiz? Tu tem algum plano, caso, por Opa, exemplo, demore muito para voltar? Qual é a tua ideia? é assim, se quer que a verdade é que nós estamos tentando ao máximo preservar a arte como nós conhecemos. Eu não acredito no, na videogamização dos shows, ou seja, quando iniciou a pandemia eu lembro do meu filho. O meu filho tem 15 anos e joga, faz muito gaming e ele dizer assim, ele vê, pai,
você já viu aqui, tem aqui o Travis Scott está a dar um show aqui neste jogo, aqui neste jogo que eu estou jogando, ele está aparecendo, vai atuar hoje, vai atuar amanhã, vai atuar depois de amanhã. E eu pensei, bem, será que nós temos que pensar na nossa atividade com um novo futuro, segundo um novo paradigma, como os shows em drive-in, que aqui começaram, o cinema em drive-in. Começou aí. O cinema começou na Europa, o cinema em drive-in, e aqui também já aconteceu. O cinema em drive-in é uma coisa muito dos Estados Unidos da América, do Norte, não é? Sim. E aqui, no início da pandemia, alguns países do norte da Europa começaram a fazer shows em drive-in. Aqui, no final de maio, também houve um artista, um mágico, um ilusionista mágico, que começou ele a fazer também espetáculos em drive-in e criou uma programação com outros colegas artistas da área da música em drive-in. E tudo pensava, não, este ano os shows vão ser em drive-in. Depois tem também uma coisa que vocês têm muito aí no Brasil, que é o show em trio elétrico, não é? Naqueles caminhões, naqueles tir assim grandes, onde o grupo vai tocando, onde a banda vai tocando em cima do trio elétrico. E então também teve shows aqui, estão acontecendo shows aqui nesse modelo. Mas nós olhamos para aquilo e pensamos, mas será que isto veio para ficar, ou é apenas uma experiência, ou é apenas um plano B para um ano em que não podemos fazer shows de forma normal como nós faríamos? E eu fico meio dividido sobre, não querendo fechar a porta a alguma experimentação que possa fazer sentido. Acho que devemos experimentar coisas. Acho que esta questão de saúde pública vai colocar à humanidade alguns problemas que fariam sentido ser colocados. Acho que nos fez refletir. Acho que podemos, independentemente de eu estar com saudades de você, Ivan, e de estar contigo, como tivemos em Belo Horizonte, estamos a conseguir ter esta conversa via digital. Portanto, e não querendo vergar-me à ditadura do digital, porque acho que o contacto ao vivo, as relações a humanidade precisa de relações pessoais, a humanidade vive e sobrevive de relações pessoais, que obviamente que podem ser repensadas, nem sempre é preciso viajar, nem sempre é preciso gastar dinheiro nisso, poluir, para podermos estar juntos, e para podermos construir juntos, mas portanto, todos estes problemas fizeram-nos pensar questões que eu acho que nós podemos aproveitar e melhorar. Embora eu acho que a digitalização do mundo não parece ser a via que a humanidade quer. Remete-me logo para os filmes do Matrix, e remete-me logo para uma espécie de ditadura do digital, que eu acho que nós não estamos minimamente toldados. Eu pelo menos não estou, não quero aceitar isso. Acho que é um instrumento que nós podemos... Uma ferramenta, né? É uma ferramenta que nós podemos utilizar, mas ao mesmo tempo temos que a saber utilizar. Não podemos deixar que seja o digital a tomar conta de nós. Temos que ser nós a utilizar o digital naquilo que pode utilizar. E a emoção de sentir um show ao vivo, quer seja de música, quer seja de teatro, quer seja cinema,
que é tão bom ir ver cinema a uma sala, assim como é tão bom ver cinema no nosso laptop, mas somos nós que temos que escolher como é que queremos fazer essa fruição. E sempre que for possível, temos que saber qual é que é a melhor escolha para nós. E nada retira a emoção de sentir um show ao vivo, não é? Nada tira a emoção de eu estar a ter esta conversa com você sentado numa mesa de café, numa mesa de restaurante ou no seu escritório, onde for, não é? Onde tiver que ser, ou no lobby do hotel, e estarmos a rir, a sorrir, a ver a nossa expressão, a ver o que é que nós queremos dizer, porque a nossa expressão também diz muito, não é só aquilo que nós não são só as palavras que contam. Sim. Logo, não tenho isto para responder à pergunta, não tenho um plano fechado. É uma espécie de navegação à vista. É uma navegação à vista. É o plano que nós temos. Tendo a certeza que queremos sentir-nos uns aos outros e queremos fazer o máximo possível para que isso seja possível, e tudo o que esteja ao alcance, seja com regras de segurança que são diferentes. Vamos experimentar isso, vamos experimentar da forma como corre. Obviamente que a sustentabilidade económica ou a viabilidade económica dos modelos é fundamental. Obviamente que a saúde pública, antes até disso, também é fundamental, mas estamos aqui para experimentar. Porque experimentar, como um artista com que nós trabalhamos, tem um projeto que é experimentar não incomoda. E aqui, mais do que não incomodar, experimentar tem que ser uma obrigação para tentar fazer melhor. Sim, e até porque pode demorar para vir a vacina, né? E então a gente precisa experimentar. Aqui estão começando os drive-ins, aqui em Florianópolis, tem um aberto, tem outro abrindo, né? Então acho que é uma tentativa válida para minimizar. Não sei quanto a viabilidade econômica desse tipo de projeto, mas eu acho que a tentativa é válida e outros também virão. Mas eu concordo contigo, não tem nada como presencial. Eu me sinto, às vezes, no dia a dia, até mais cansada do que se eu estivesse fazendo um grande evento. Claro. Né? Porque a gente não está acostumado a ficar tanto tempo com o fone no ouvido, tanto tempo conectado a um computador, né? E a gente tem procurado aqui manter a rotina de planejamento, de inscrição em editais, como uma forma de sobrevivência e de saúde mental também nesse momento, né? Procurando fazer aquilo que é possível fazer e, Claro. com isso, também convidando pessoas importantes aí da cena, como você, para conversar e trocar ideia. Então, eu não perdi quando eu te vi na rede. Na hora eu já convidei o Luiz, porque ele é um grande profissional e é uma pessoa maravilhosa. Sou apenas mais um profissional. É mais um ótimo produtor, né? Bem diverso, assim, que agencia, que leva artistas de vários lugares para Portugal, que gosta de vir ao Brasil também. Eu espero poder trazer o Luiz em breve para cá, para o nosso festival. Obrigado. Provavelmente ano que vem, né? Porque esse ano tá meio complicado. Sim, Mas é um prazer enorme falar contigo, Luiz. A gente está indo para o fim da live. Sim. Passou rápido? Passou rápido. Isto é, quando começa, parece que ainda tem um caminho grande pela frente. E depois, de repente, quando demos por nós, já acabou o tempo. Devia acontecer a mesma coisa com o Covid, sabe? Devia acontecer a mesma coisa, que é nós de repente pensar, olha, já passou. Eu ontem ou antes de ontem, via um pequeno vídeo da nossa rainha Elsa Soares. E ela dizia assim, gente, vai passar. E eu acredito nela. Ela é das pessoas que mais me inspira.
e é uma mulher cheia de vida, que passou muito na vida, e quando ela diz que vai passar, vai passar. E É nós temos verdade. que acreditar nisso. Temos que precisar de apoios para passar este cabo das tormentas. Vamos precisar de ideias, vamos precisar de experimentar. Se calhar vamos errar, mas na expectativa de acertar. É, Não é? Eu acho que isso é o. Mas vai passar e nós vai vamos passar. conseguir estar juntos e vamos conseguir fazer aquilo que nós gostamos de fazer, que é juntar pessoas, fazer acontecer shows, fazer acontecer a celebração da vida. É, esses intercâmbios culturais que o Luiz faz tão bem, né? E ele gosta tanto da nossa música brasileira. E Gosto aí sim. o Zé do Pandeiro, Luiz, de Porto Alegre, no Sim, de sul Porto do Alegre. Brasil. Yeah. Olha para Porto Alegre, Luiz, tem muitos Já artistas fui, bons, está fora. já fui em Porto Alegre, já fui em Porto Alegre, sim. É, o Luiz é um pesquisador da música brasileira, gosta bastante, né, Luiz? Gosto sim, gosto sim. Gosto sim e gosto de dar oportunidade naquilo que é a nossa possibilidade de fazer, porque também não conseguimos fazer tudo e preferimos fazer o melhor que sabemos e não conseguindo ir a tudo o que gostaríamos de fazer. Mas sim, mas fazemos muita coisa com música brasileira. Trabalhamos com vários artistas, desde a Elza Soares, Guilherme Castrup, a Lineker, Francisco Elombre, Benegão, isto para dizer alguns. A própria Selma, né? A Selma é moçambicana, não é brasileira. Moçambicana, né? A Selma Tá certo. Lamussa é moçambicana, sim. Mas do Brasil, aliás, a própria Selma tem o último álbum dela que há de sair, que estava feito, e que há de sair agora em julho, é produzido pelo Guilherme Castrup e tem participações de Bexiga 70, Rodrigo Campos, tem Muito muito legal. Brasil, tem muito Brasil, Uhum. porque o Brasil é a nossa família. Sim, Portanto, estamos ligados, como vocês dizem. Está ligado, estou ligado. tá ligado. Mas Está que ligado. maravilha. Muito bom, Luiz. Vamos daqui um mês, dois, marcar outra live para ver se o Vamos mercado já sim. melhorou um pouco, falar mais do mercado e do agenciamento, de internacionalização, dar dica para os artistas. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui na live, que passaram por aqui, e agradecer especialmente a ti, porque aí já são quase meia-noite. Já é meia-noite e 3 agora. Meia-noite e 3, né? É Então, meia-noite e muito 3. obrigada, Luiz, pela tua participação aqui na nossa live. Obrigado eu, querida. Obrigado. Muito bom te ver, muito bom bater esse papo aqui, saber o que está rolando aí, também conhecer um pouco do teu pensamento. E estamos junto, né? E vamos seguir Tamo falando junto. aí e levando informação e trocando ideia e dando apoio para a cadeia produtiva da música. Um abraço para o Dudu Pimentel, um grande guitarrista aqui de Florianópolis. Lorena Um Nunes, abraço a para ele. amiga do Luiz, Zé do Pandeiro. Então, um salve aí para todo mundo. Aqui no Brasil, Salve, amanhã salve. é feriado. Um bom feriado a todos. Aqui foi feriado hoje e amanhã também. Amanhã Aqui, também. aqui hoje foi dia de Portugal, dia de Camões, Portugal e da língua portuguesa. Foi, foi Certo. dia, foi dia 10 de junho. E amanhã também amanhã é feriado, não sei do quê, mas também é. 2 dias. Corpo, Agora, amanhã é Corpo de Deus, acho que é assim. aqui é Corpus Christi, né? É isso. Então, eu não sou muito ligado a religiões, portanto, mas é isso, é Corpo de Deus. Maravilha. Não sou ligado, mas respeito, Com certeza, com certeza. claro. Queridos, eu quero convidar vocês para uma live amanhã às 19 na Tom Cult, na nossa produtora,
com o Ayrton Patinete dos Anjos, um grande produtor gaúcho, trabalhou por 6 décadas nas maiores gravadoras, lançou muita gente, inclusive a Elis Regina. Amanhã é o lançador da carreira da Elis, às 19 horas, na Tuncute, vai ter uma live com ele. Fica o Luiz aí convidado para assistir, depois eu te mando o post. Manda o link. Obrigada, sim. Luiz, pela parceria, pelo papo, e um Obrigado, grande abraço, vai acabar a nossa live.